Boa noite, sextou. Sextou com uma live de cannabis na política. Vamos entrando aqui para a gente receber Sofia Manzano, do PCB. E hoje a live, tô animada aqui com essa live, tô super animada para falar a verdade. A gente já tinha marcado essa live e agora a gente remarcou para essa sexta-feira. Eu quero falar um pouquinho, assim, primeiro do que é, né, essa série de lives que eu tô fazendo. Então, para quem não me conhece, para quem tá caindo aqui de paraquedas, meu nome é Luna Vargas, eu sou educadora canábica, sou cientista social e tô fazendo essa live de cannabis na política justamente para a gente poder trazer esse tema nesse momento importante que é o momento de eleição. Esse é um assunto, dentre outros, que normalmente é polêmico e as pessoas, principalmente os candidatos, né, não querem falar sobre isso. Então é por isso que a gente vai falar. E eu estou super feliz que a Sofia Manzano, que é candidata a presidenta da República do Brasil, está aqui hoje para conversar. Eu vim aqui, né, com a minha roupa especial. Essa roupa é para a festa de lá em Salvador, né? Quando eu morava em Salvador, para a festa de Santa Bárbara. Mas ela serve também para os tempos de eleição e principalmente para conversar com a Sofia aqui. Essa série aqui a gente já falou com várias pessoas, vários políticos. Uma live muito especial foi com um companheiro de partido dela, com o Jones Manuel. Foi bem bacana o papo com ele. Também fizemos com Gora, lá do Paraná, com a Dona Tereza, de Belo Horizonte, com a Sônia Guajajara. Então, uma série de lives imperdíveis, está aqui todas para vocês assistirem, está no YouTube também, para quem quiser assistir acelerado. Então é isso, hoje a gente vai conversar com a Sofia, já vou chamar ela aqui para dentro, deixa eu ver se ela já está por aqui. Ainda não. Sofia, quando você entrar, solicite aqui para poder participar da live e a gente já começa. E imagino, né, também a correria que tá, né, para fazer uma campanha presidencial, principalmente com as condições, né, que a gente tem com falta de igualdade para os partidos. Então imagino que a Sofia deve estar bem cansada dessa maratona aí, nessa reta final de eleições. Aproveitando que vocês estão aqui, queria saber quem... estão falando aqui, né, do Dário, do PSOL. Eu tô com a agenda muito lotada, essa semana foi super corrida, então, assim, tem várias pessoas como o Dário, que eu quero fazer live também, mas também essa série vai continuar, né, ao longo aí do ano e dos anos, porque política não é só na época de eleição. É importante a gente entender isso, e é importante que mesmo que, caso eleito, né, os candidatos que não falaram de cannabis, é o momento ainda de falar. Então pretendo continuar essa série aí ao longo dos tempos, porque a gente só vê uma mudança realmente que tem um impacto na sociedade para um grande número de pessoas, né, a partir de políticas públicas. Então a iniciativa privada, né, ela já está atuando dentro do mercado brasileiro, mas a gente precisa de políticas públicas para cannabis e isso é super importante. E por isso é tão importante candidatas como a Sofia né, quererem e estarem aqui para poder falar desse tema. Vamos ver se ela não vai... Aí, a Sofia entrou agora. Sofia, por favor, faça a solicitação aqui para entrar na live. Já fiz uma pequena introdução aqui sobre essa série de lives políticas, de cannabis na política que eu estou fazendo. E a gente já começa o nosso papo. Deixa eu ver se eu consigo te chamar por aqui. Acho que não, acho que você tem que solicitar mesmo. Tem até algumas pessoas que já solicitaram aqui. Bom, vou esperar a Sofia conseguir aqui me chamar para eu puxar ela para a live.
Enquanto isso, né, eu falei que todas as lives estão aqui gravadas, é importante assistir as lives, conseguir perguntar para o seu candidato se eles, qual é a ideia deles sobre cannabis, quais são os tipos de políticas públicas que eles estão querendo criar para cannabis, para políticas de drogas em geral, né, que se envolve um tema muito mais amplo. Pronto, a Sofia já entrou. Vamos ver aqui. Olá. Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo bem. Bom, em primeiro lugar... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar, porque eu ainda estou no meio da rua, na verdade. Eu estou em Salvador. Acabei de sair da Rede Bandeirantes e a gente estava justamente falando sobre violência, tráfico de drogas e todo esse discurso que a mídia faz, né, de responder à violência com mais violência. E isso tem tudo a ver também com o debate que a gente pretende fazer aqui. Então, peço desculpas se a gente não está num lugar ideal para fazer, mas é que está sendo muito... A gente está com muita demanda, e é bom, né, da mídia, porque parece que agora entenderam que a gente tem coisas importantes para falar para a sociedade brasileira e acaba atropelando um pouco coisas que nós já tínhamos combinado. Então peço desculpas para vocês por estar assim de forma tão precária, mas faço questão de participar aqui com vocês. Obrigada, Sofia. É um prazer ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que está uma correria. Semana que vem estou em Salvador. Eu morava aí antes de mudar para o Canadá. Então, Bahia também é terra minha, que eu sei também que você mora aí no interior da Bahia, né? Exatamente. A Sofia, ela é professora, né, Sofia, de economia. Ela tem um livro bem bacana sobre economia política para trabalhadores. E ela é economista pela PUC de São Paulo, mestrado e doutorado, Unicamp, USP. Então, é muito importante para a gente, Sofia, a sua presença dentro da política, porque ela eleva o nível da discussão. Assim. Eu estava vendo você fazendo uma reação ao debate presidencial que teve, e aí, assim, óbvio que a gente sente muito a sua falta lá e a falta também. Alguém está falando que o meu áudio está baixo. Deixa eu tentar tirar. Melhorou? Deixa eu ver. Talvez tenha melhorado. Bom, eu acho que melhorou agora. Espero que sim. E eu estava falando, né, Sofia, que a gente sente muita falta dentro de um debate presidencial, como teve, da sua presença, da presença do Péricles também, porque a gente fica limitado àquele pensamento ali do fascismo da extrema-direita ao neoliberalismo centro-esquerda, e aí falta um outro espectro. E aí, no caso você, o Péricles, que tem, né, essas propostas, fazem muita falta, né, dentro do debate político. Então, assim, quero super agradecer de você estar aqui, de você estar nesse esforço, de estar nessa campanha, que eu sei que é guerreira, né, que assim, com falta de espaço, com menos verba. E eu queria começar te perguntando sobre isso. Primeiro, sobre como é que você pensa, né, fazer essa campanha dessa forma, assim, isso, como é que é fazer democracia, né, que é um processo eleitoral, com essas condições que você está fazendo? Bom, primeiro, mais uma vez, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, né, porque eu já sentei aqui num canto e já comecei a falar e nem dei boa noite, mas... deixa eu só falar uma coisa que é interessante. A situação da nossa campanha, e eu acho que é a única, inclusive, está bem difícil do ponto de vista material, né? Porque nós temos o direito do fundo eleitoral, do fundo especial para eleição. No entanto, por burocracias, porque a gente não tem nenhum problema com a justiça eleitoral, tá tudo regularizado, tudo direitinho, só que um determinado ministro sentou lá em cima de um processo
não deu seguimento no processo e nosso fundo eleitoral até hoje não saiu. Quer dizer, nós já estamos no dia 16 de setembro, há 15 dias da eleição, e o pouco recurso que nós teríamos direito, nós não temos até então. Por isso a gente faz uma campanha, quem puder fazer uma doação de qualquer valor, entra nas minhas redes sociais, contribui um pouquinho com a gente, porque além de todo o bloqueio midiático, além de toda estrutura absolutamente desigual, o pouco que nós teríamos direito está sendo negado para a gente nesse momento. Até uma democracia, né? Exatamente. Mas mesmo assim, Luna, deixa eu te falar uma coisa. Foi muito acertado, né, nós termos colocado a nossa candidatura presidencial. Nós, eu digo porque para a gente é tudo muito coletivo, né? Nós temos colocado a nossa candidatura presidencial e os diversos governadores e governadoras, deputados e deputadas, no máximo de espaços que nós conseguimos nos estados brasileiros. Por quê? Porque a gente vive um momento crucial no Brasil. É evidente que nós precisamos derrotar de vez o Bolsonaro, enterrar para nunca mais termos a possibilidade da volta deste sujeito. No entanto, o bolsonarismo, né, e tudo que ele representa é muito mais profundo do que simplesmente vencer uma eleição. Né? Ele tem a ver com uma mudança no comportamento político, tanto dos políticos quanto da população em geral, na apropriação, né, de volta do espaço da política para o conjunto da classe trabalhadora, para o conjunto da população. Porque o que houve, na verdade, para que o avanço da extrema-direita pudesse se estender de forma tão ampla no nosso país, foi um processo de despolitização da classe trabalhadora, um processo de apassivamento. E eu tenho falado isso em todos os lugares que eu encontro, seja numa mídia tradicional, ou na mídia alternativa, ou numa conversa, que o mais importante para nós nesse momento, claro que é voto, né? Nós temos que ter bastante voto, as pessoas têm que entender que só temos eleições em 2 turnos, no primeiro turno tem que votar com convicção, e no segundo turno a gente vota no menos pior, ou para derrotar alguém. Mas o mais importante é recolocarmos e denunciarmos e construirmos um processo de politização e organização política da classe trabalhadora novamente. O brasileiro, a brasileira, só é chamada a participar politicamente na hora do voto, na eleição, cujo período de propaganda eleitoral é de 45 dias. E aqueles que não estão, que destoam minimamente, não é uma grande, uma divergência profunda. Quem destoa minimamente do projeto neoliberal em vigor no Brasil há 30 anos está excluído do debate político. Então tem diversos... Não, eu ia falar da questão do voto útil, né, que vem sendo bem discutido dentro da esquerda e que isso não ajuda muito a avançar na discussão de pautas, né? Dentre elas o aborto, dentre elas a legalização da maconha, a política de drogas. Então, essa é a importância, né, da sua candidatura também. Como é que você vê esse avanço dentro da sua caminhada? Então, primeiro que assim, nós somos uma das únicas candidaturas que coloca de forma absolutamente transparente, né, as pautas que a gente defende. Se nós defendemos no nosso dia a dia que é necessário um processo, a implantação da legalização do aborto feito pelo SUS, se a nossa militância, se os nossos coletivos estão fazendo isso, no momento eleitoral isso tem que ser amplificado e não escondido. Né? E não deixado para lá, para baixo do tapete, porque a pesquisa diz que 70%, 80% da população brasileira é contra o aborto. A população brasileira não é contra o aborto porque o aborto é efetuado. A população brasileira, as mulheres brasileiras, ricas e pobres, estão todos os dias efetuando o aborto. O problema é que esta pauta ela foi transformada numa pauta do bem contra o mal, numa pauta moralista,
que impede que a política pública correta seja efetuada. E que seja mata. feita. Mata, exatamente. Eu costumo dizer nas entrevistas que dou o seguinte: o aborto é legal se você for rica, porque você vai fazer aborto numa maternidade, uma maternidade privada, né? Não é nem numa clínica de aborto, na maternidade mesmo que se faz o aborto, né? Com médicos que são ginecologistas, tranquilo, não tem problema nenhum para fazer aborto aí. Você não vai ter problema de saúde nem problema psicológico. Agora, se você não tem dinheiro, você é pobre, aí você é submetida às piores condições, quando não a própria mutilação da mulher, né, numa situação dessa, que leva à morte dessas mulheres. Então, o debate do aborto não é um debate se eu sou a favor ou contra o aborto, porque ninguém é a favor do aborto. O debate do aborto é se nós queremos permanecer com o aborto ilegal, né, criminalizando as mulheres, ou se nós vamos legalizar, e inclusive para diminuir, através de educação sexual, educação reprodutiva, para diminuir gravidez adolescente, gravidez indesejada. Agora, a gente tem que parar de ser hipócrita, né, na nossa sociedade. E outras candidaturas têm se apresentado de forma muito hipócrita nesse momento eleitoral. Né? Ô, Sofia, tudo isso que você falou, se a gente mudar a palavra aborto para maconha, é igual, né? Exatamente. É a mesma coisa. Inclusive, é uma pauta do PCB, não de agora, já de, acho que mais de 10 anos, que nós já temos resoluções congressuais do partido na defesa da legalização da maconha, né? Por vários motivos, né? Inclusive pelo motivo de combate à violência, ao tráfico, à estigmatização e o encarceramento da juventude, não só da juventude que passou a ser encarcerada por ser usuário, e aí, de acordo com a opinião do policial, ela passa a ser classificada como traficante, e deve-se lembrar que essa lei foi feita no governo Lula, em 2005, porque antes disso, inclusive, tinha uma diferenciação em que a pessoa podia alegar que era usuário e não seria enquadrada como traficante. A partir da lei de drogas de 2005, é praticamente todo mundo, a não ser que você seja branco e rico, porque aí você pode estar com 1 quilo, 1 tonelada, que aí vai ser diferente, né? Mas se você for um jovem, tiver com seus amigos, numa região mais periférica e não for de classe média alta, certamente você vai ser enquadrado como traficante. Então, nós já defendemos, né, a pauta da legalização da maconha, já participamos e fazemos campanha com relação a isso, por esta questão da violência, mas hoje, nesse processo de campanha eleitoral, em conversas com outras organizações que também defendem essa pauta, e o avanço da pesquisa científica em torno da planta, né, e as potencialidades de produção no Brasil, eu tenho dito na imprensa oficial, inclusive, que quer os moralistas queiram ou não, a maconha vai ser legalizada no Brasil. Porque os interesses do grande capital, dos grandes laboratórios e das Bayers e Monsantos da vida já estão articulando projetos de lei para que o Brasil seja um território livre para plantação, para exploração de fármacos e outros produtos derivados da planta. A nossa disputa agora é na democratização. Você entende? Porque eles estão querendo colocar um projeto de lei, uma legislação que vai, na verdade, dizer o seguinte: olha, só vai poder plantar a maconha se for a semente da Monsanto, se for o padrão da Johnson Johnson, ou seja, se as multinacionais puderem controlar esse mercado, né? E aí, tanto o usuário recreativo ou o pequeno agricultor familiar está excluído desse processo, entendeu? Vai ter que se submeter ao grande capital que vai entrar neste mercado aqui no Brasil. Mas pode falar. Não, eu ia falar que eu sou educadora canábica, né? Eu ensino ciência da cannabis e sobre o mercado.
de cannabis. Eu passei os últimos 5 anos no Canadá fazendo essa pesquisa e agora os últimos 6 meses na Europa. E uma das coisas assim que eu vejo nessa caminhada, e tem tudo a ver com isso que você estava falando, é como pensar essa forma de produção com outro olhar, né? E no caso, o seu olhar. Então, assim, eu sei que uma das principais pautas da sua proposta de governo é o fim do agronegócio. Então, eu queria que você falasse um pouco do fim do agronegócio e como isso encaixaria com o modo de produção e o estabelecimento da indústria da cannabis, com esse olhar que você tem pelo Estado comunista. Veja só. Bom, primeiro a gente está falando ainda não num Estado comunista, né? Apenas num governo de uma comunista, porque para a gente chegar no comunismo, primeiro a gente tem que fazer a revolução, aí são outras relações sociais, né? Outra forma de pensar, inclusive, a relação humana com a natureza, dos seres humanos entre si, por aí. Mas é importante lembrar que hoje, no Brasil, tem 2 grandes setores da burguesia nacional e internacional que dominam a economia, a política, a sociedade, a violência, a cultura. Esses 2 grandes setores são o mercado financeiro e o agronegócio. O agronegócio domina a criminalidade no campo, a criminalidade contra as lideranças indígenas, contra as lideranças dos trabalhadores rurais, contra as lideranças quilombolas. Essa semana mesmo nós tivemos mais um assassinato aqui na região do extremo sul da Bahia. Há 2 dias atrás, um indígena foi assassinado no centro de Amambaí, na região da Simone Tebet, né, que hoje se passa como a alternativa mulher nessa campanha eleitoral, mas que é uma latifundiária, que é uma defensora do agronegócio, e que, inclusive, tentou criminalizar o CIMI, que são os defensores dos indígenas. Mas vamos lá, por que a gente defende enfrentar o agronegócio? Porque até como uma estratégia revolucionária, se nós pensamos numa política que tenha que organizar a classe trabalhadora para o processo revolucionário, nós precisamos saber quem são os inimigos principais em cada momento. E neste momento o agronegócio é o inimigo principal. Ele é o inimigo principal porque ele domina todos os setores da sociedade brasileira, como eu disse antes. Ele domina a economia, ele domina a política, ele domina o Estado, ele domina o crime e ele domina a cultura, porque hoje a gente tem, né, uma massificação cultural com uma indústria de uma mercadoria de baixa qualidade, que é esse sertanejo financiado pelo agronegócio, que esmaga as manifestações culturais próprias da sociedade brasileira, da juventude brasileira, que não encontra espaço para se manifestar por conta desse... Sim. Bom, como é enfrentar o agronegócio? É com uma outra visão sobre o rural no Brasil, sobre a terra. Então, é uma reforma agrária, né, que inicia-se, né, na investigação da titularidade das terras, né, porque o agronegócio é o grande invasor de terra no Brasil, né, ele invadiu no passado e continua invadindo no presente, né. O agronegócio tem a utilização de trabalho, de submeter pessoas a regimes de escravidão. Então, todas essas situações, ou seja, a propriedade privada latifundiária que está em terras invadidas, cuja titularidade não é comprovada certamente, ou que foi do Estado e foi invadida e foi tomada. Terras indígenas, reservas florestais, áreas de proteção ambiental e propriedades que tenham a utilização de trabalho de trabalhadores submetidos à escravidão, imediatamente serem desapropriados para a reforma agrária. Mas não só isso. Há também que se desapropriar terras que, mesmo que esteja tudo certinho, mas que está servindo à produção de produtos que não sejam do interesse nacional. Eu pego o exemplo do interior de São Paulo. O interior de São Paulo tem uma terra riquíssima. A terra, a matéria orgânica na terra é maravilhosa. E está produzindo cana.
cana para fazer etanol ou açúcar para exportação, enquanto a população passa fome e não tem acesso à comida de verdade. Então tem que se pensar num projeto, e esse é o nosso projeto, né, num programa que observe a terra e as suas potencialidades e dizer, aqui não vai plantar cana, aqui vai plantar abobrinha, chuchu, mandioca, fruta para a mesa do brasileiro. Porque essa é a decisão da população brasileira. Essa é a decisão do poder popular, essa é a decisão da população brasileira. A outra questão de como enfrentar o agronegócio é que o agronegócio, como eu costumo dizer, é a indústria pobreza no Brasil e não é o agro que carrega o Brasil nas costas, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Só esse ano, o agronegócio vai receber do Estado brasileiro 348 bilhões de reais no Plano Safra. Desses 348 bilhões, cerca de 50 bilhões é para a agricultura familiar, para o Pronaf. Só que tem mais, né? O Pronaf, esses 50 bilhões, eles são mais de 70% é para o Sul e Sudeste. Porque lá teve mais regularização das próprias pequenas propriedades, da agricultura familiar, assistência técnica, e a burocracia para acessar o Pronaf, ela é tão grande que a maior parte dos agricultores familiares do Norte e do Nordeste e até do Centro-Oeste não consegue acessar o crédito público. Então, a primeira medida que nós vamos fazer é inverter essa equação, né? Os 300 bilhões vai ser para a agricultura familiar, com equipando a Emater, a extensão rural das universidades, para que a extensão rural vá até a agricultura familiar das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, qualificar aqueles pequenos agricultores que muitas vezes não têm a titularidade da terra, porque estão ali já há mais de 100 anos, mas nunca tiveram a escritura definitiva, por isso eles não conseguem acessar o Pronaf. Então, modificar a estrutura de acesso do crédito do Pronaf para que esses agricultores tenham condições. Eu estive nessa semana, uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, numa ocupação na região de Morenos, perto de Recife. As famílias ali, elas vivem ali. Pessoas bem idosas me contaram. A minha mãe nasceu aqui. A minha avó nasceu aqui. Uma senhora disse, eu fui escravizada nesta casa, que hoje eles ocupam, né? Tem um conflito enorme, porque eles querem transformar ali num condomínio tipo Alphaville. Então, vira e mexe, eles recebem cartas de despejo, já teve jagunço armado tentando expulsá-los à força, e eles não têm a titularidade, quer dizer, não houve ainda desapropriação e a regularização daquela terra para aquelas famílias que vivem ali há séculos, entendeu? Eles não chegaram ali antes de ontem, eles nasceram ali, né? E aí o que acontece? Eles estão ali numa produção agroecológica, mas sem nenhum recurso público, por conta própria, com a ajuda da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, com a ajuda de militantes comunistas que estão lá ajudando, tentando angariar recursos para que eles possam comprar um trator, para que eles possam ter um transporte para vender as mercadorias deles, porque eles não conseguem acessar o Pronaf, porque eles não têm a titularidade da terra. Então, o desenho das políticas tem que ser modificado, porque mesmo a política para a agricultura familiar, ela é uma política para o proprietário privado, e não uma comuna. Sim. E não 99, quase 100 famílias que estão há séculos produzindo e plantando ali coletivamente, né? Eles não conseguem, porque a lei exige a propriedade privada da terra. Então, essas mudanças são importantes e constam do nosso programa. É uma mudança que avança no sentido do socialismo, que avança no sentido de construção do poder popular e que avança principalmente no enfrentamento do agronegócio. Sim. Você falou, né,
uns minutos atrás sobre a Monsanto e sobre a forma que pode ser a legalização da cannabis e que vai ser feita e que está sendo, né, indo nessa direção. E aí eu sempre falo isso, né, que assim, que a indústria da cannabis ela vai ser colocada no Brasil e a gente está decidindo e militando e pensando agora como a gente quer essa indústria. Porque, assim, se ela for legalizada e a bancada ruralista quer legalizar, porque eles querem plantar cânhamo, eles querem plantar cannabis. Então, a gente tem esse apoio. Tanto é que eles votaram aí a favor do PL 399. Mas quais são essas condições, né? E aí eu tive essa experiência de morar e de pesquisar a indústria da cannabis no Canadá, nesse momento da legalização canadense. E uma coisa que aconteceu lá que foi um modelo misto, que foi parte da iniciativa privada na produção, a distribuição pelo governo. Então, o governo, e aí, no caso como o Quebec, eles têm o domínio do varejo. Tá vendo? Sim, como você imagina, como presidenta da República, em criar essa cadeia produtiva para o Brasil? Então, no nosso programa é através de empresa estatal, né? É importante conhecer esses outros modelos, inclusive até gostaria de escutá-la mais sobre todo esse processo que você estuda já há 5 anos, porque o que a gente vê hoje é, de fato, a pressão do agronegócio. Por exemplo, a candidata a vice da Simone Tebet é uma das grandes defensoras da legalização da maconha no Brasil. Ela fez pronunciamentos no Congresso Nacional. Ela puxa para a questão dela ser portadora de deficiência e ela precisar utilizar os derivados e tal. Então, ela defende bastante isso. Mas, certamente, é o latifúndio que quer, né? Porque as condições climáticas são muito favoráveis, né? Eu imagino, não sou especialista nisso, mas eu imagino que deve ser muito mais fácil plantar no Brasil do que no Canadá, né? Com certeza, mais fácil nesse sol do que na neve, né? Exato. Uma coisa que você falou, assim, que sempre me chamou muito a atenção, é essa pauta da cannabis, a esquerda ter medo de puxar essa pauta para a esquerda. E isso é uma coisa que... E aí, no fim das contas, como você acabou de citar a Mara, né, Gabi, assim, tem uma parte da direita que é a favor pelo uso medicinal ou pelo interesse financeiro, né, em explorar commodity. Mas por que tem esse medo da esquerda de puxar essa pauta que seria logicamente de esquerda? Então, tem vários fatores, né? Um dos fatores é que, de fato, as famílias, né, mais pobres e das grandes cidades, das regiões periféricas, das favelas, das comunidades, elas sofrem horrores. Tanto quando tem um familiar que faz uso exagerado de... Lógico que não é de cannabis, não é de maconha, né? Porque ninguém vai enlouquecer porque fumou maconha, mas de outras drogas. E houve um processo de convencimento da população brasileira de que se você fumar maconha, daqui a pouco você está no crack. Ou em drogas sintéticas e coisas desse tipo. Que não é verdade, não corresponde à realidade. Mas existe esse mito, né? Principalmente com a população com um grau de instrução e conhecimento, acesso à informação menos elevado. O que não quer dizer que a população que tenha, por exemplo, nível superior, mestrado, doutorado, tem esse grau de conhecimento. Não estou falando isso, porque isso está de cima a baixo na sociedade brasileira. Mas, e também tem o problema da violência do Estado na chamada guerra às drogas, em contraposição à violência do próprio crime organizado pela ausência do Estado e de uma política de segurança. Junta tudo isso, cria-se no imaginário popular de que o grande culpado da morte, da violência, do tiroteio diário nas comunidades, das crianças que são assassinadas pelas chamadas balas perdidas ou não, das pessoas que são, às vezes, violentadas, né, sofrem vários tipos de violência por conta de um usuário que precisa roubar para comprar uma pedra de crack ou coisas desse tipo. Então, toda essa violência
ela vem sendo diuturnamente nos canais de televisão, em programas como do Datena e um outro lá da Rede Record, direcionando, né, ideologicamente para a maconha, para a droga, né, criminalizando o usuário por tudo isso que acontece no país. Né? E não é nada disso. E também porque é muito mais fácil você botar a culpa numa substância do que você dar moradia para as pessoas, do que você criar emprego, do que você criar toda uma condição social que não faça que as pessoas acabem, por exemplo, numa situação como é o caso, que eu não gosto desse nome, da Cracolândia, por exemplo, né, toda a falta de estrutura social que existe na sociedade, né? E você falou das guerras drogas, e eu queria te perguntar justamente também sobre as drogas em geral, as outras, né, drogas, não só maconha, mas também como é que seria um processo de descriminalização, legalização e regulamentação de todas as drogas que eu já vi você falando que é a favor. Então, num processo como eu vou dizer, escalonado, né, organizado de legalização e controle estatal sobre isso, né, para evitar, evidentemente, que se institucionalize simplesmente o crime organizado, continua na institucionalidade, na legalidade, né, no fornecimento de drogas que tem um impacto na saúde, né, muito drástico, porque a legalização, a descriminalização e a legalização, ela tem que ser acompanhada de uma política de saúde, né? E todas essas políticas, quando nós tratamos com coragem nessa campanha eleitoral, de tratar, de falar dos temas que estão sendo evitados pelas outras candidaturas, eu falo, por exemplo, fui interrogada hoje numa entrevista que dei para uma rádio, porque eu defendo o fim das comunidades terapêuticas, que está ligado com isso, né? Defendo o fim da polícia militar, ou desmilitarização da polícia, a legalização da maconha e a descriminalização das outras drogas, e o fim das comunidades terapêuticas. Eu já recebi ataques na internet de pessoas dizendo: você nunca teve um filho, que você não perdeu um filho para a droga. Me acusando, enfim, de ter matado o filho dela por defender isso. E aí eu só posso dizer o seguinte: o seu filho foi morto justamente porque estas políticas não foram implementadas. Ele foi morto porque a droga é ilegal, ele foi morto porque a polícia é militar, ele foi morto, ou outros que não foram mortos estão sendo torturados e escravizados nas chamadas comunidades terapêuticas, que é um novo manicômio e verdadeiras senzalas de trabalho escravo no Brasil. Tem que se denunciar isso, porque além de não ser terapeuticamente, cientificamente adequado o tipo de tratamento que eles prometem fazer nessas comunidades, são, na verdade, um espaço para pegar dinheiro público, né, porque mais da metade dos recursos que deveriam ser para as RAPs, que são as agências de atendimento psicossocial, estão sendo direcionados para comunidades terapêuticas. Mais da metade do recurso público. Esse ano... A parte religiosa, né? Tem isso também, mas independente da questão religiosa, mesmo que seja laica, já está provado cientificamente que qualquer problema psicossocial não se trata com encarceramento, e sim é o tratamento em liberdade. Claro que no momento de surto tem o hospital de referência para o tratamento do surto. Assim que tem a recuperação, tem as casas de transição para a volta à liberdade, mas não o que se faz. Então, essas comunidades terapêuticas, elas servem para duas coisas. Elas servem para pegar o dinheiro público que está sendo destinado a elas, através de emendas parlamentares e de direcionamento mesmo dos ministérios para essas comunidades, e mais, elas são, hoje, grande parte delas, são verdadeiras senzalas de trabalho escravo. Porque um dos elementos que eles colocam como terapia
é o trabalho. E eles colocam aquela juventude para trabalhar gratuitamente para os donos dessas comunidades terapêuticas como se isso fosse cura. Quer dizer, escravizar agora é cura de alguma coisa. Fora toda a violência, todo o processo que não tem nada de científico naquilo. Então, você perguntou anteriormente, né, por que as outras candidaturas não falam disso? Porque o brasileiro, a brasileira, está tão adoecida, né, está sofrendo tanto, que é muito mais fácil acreditar nesses milagres, que são, na verdade, contrários a resolver o verdadeiro problema. Resolver o problema tem que enfrentá-lo, né? Tem que olhar para ele com coragem. E a maioria das candidaturas querem apenas vencer a eleição e não enfrentar o problema, né? Por isso, para a gente, é importante estar nesse momento falando dessas questões, mas não é só nesse momento que estaremos falando dessas questões. Estaremos construindo esta luta no cotidiano. Construindo o tempo todo essa luta, essa batalha, né, com todos esses temas que estamos levantando aqui, para a gente mudar, inclusive, os índices estatísticos daqueles que apoiam, né? Porque não vou no debate, né? Fazer apenas uma entrevista rápida não dá para convencer a população, porque a explicação tem que ser mais profunda. Então, esse trabalho tem que ser feito no cotidiano, né, de formação com militância, né, de organização, de conscientização e de luta. E essa vem sendo a sua campanha, né, que do poder popular é muito na rua, né, que vocês estão fazendo do PCB. Exatamente. Na rua, nas conversas, aproveitando os espaços de interação com pessoas que estão debatendo isso sobre outros aspectos e que não estão, digamos, no radar tradicional nosso, né, do PCB, como está aqui conversando com você hoje, com outras pessoas que estão estudando e também lutando, né, em outros âmbitos por essas questões. Eu queria até te perguntar, assim, porque eu sou cientista social, né? Então, desde lá que eu fui fazer faculdade, em 2004, eu tinha lá minha coleção de Marx e tudo mais, e tem até hoje. E aí eu fiquei, e agora, depois dos últimos tempos, pessoas da família, ou aqui na internet mesmo, você é comunista, isso voltou, né? A ser quase um xingamento desde a última eleição. Como é que tem sido para você fazer essa campanha pelo PCB aí nas ruas? E como mulher também, né? Que piora tudo. Então, na verdade, também, essa é uma outra questão também que nós fazemos questão de afirmar e não esconder. Nós somos comunistas e vamos defender a construção de uma sociedade comunista. Porque eu já disse essa frase e aí já fizeram até camiseta com ela, né? Porque eu digo, o comunismo é a proposta mais generosa que a humanidade já produziu. E se estão falando mal do comunismo, são os inimigos, porque eles sim precisam ter medo do comunismo, porque o privilégio deles vai acabar, porque a facilidade deles serem impunes nos crimes que eles cometem vai acabar, né? E aí a gente pergunta, o capitalismo deu certo? Pergunto para a população na rua, para qualquer pessoa, o capitalismo tá bom para você? Então todo mundo vai dizer, não tá bom para mim. Então vamos conversar com os comunistas o que é a construção do comunismo, né? E chamo as pessoas para virem debater, para virem conversar. E é muito interessante, porque muita gente já me pede vídeo, fala assim, faz um vídeo para mim, para eu levar para meus amigos, né? O que é o comunismo? Eu falei, gente, o comunismo a gente ainda vai inventar o que é. Mas uma coisa a gente sabe, nós queremos acabar com a exploração dos seres humanos uns pelos outros, nós queremos acabar com a violência, com a degradação ambiental, com o acúmulo de riqueza na mão de poucas pessoas. E para isso, nós temos que mudar a relação social de produção, nós temos que mudar a forma como a produção é pensada, né? Hoje não se produz porque nós precisamos das coisas. Hoje não, né? Desde que o capitalismo existe. Se produz porque precisa dar lucro. Então, se a gente vai produzir uma coisa absolutamente inútil para a humanidade, mas aquilo dá lucro, a gente faz aquilo ser útil. Mesmo que isso destrua o meio ambiente, mesmo que isso
massacre populações, né, em guerras para a exploração de recursos naturais, né? Porque o objetivo é o lucro. Sim. E eu acho que hoje é mais fácil até falar de comunismo, apesar de todo o anticomunismo bolsonarista, porque o capitalismo chegou num grau tão grande de disfarçatez, de descaração. Descaração é um termo bem baiano, né? Descarado. Caralho. Os capitalistas, os bilionários, eles estão tão descarados que eles não escondem mais, sabe? Os Elon Musk da vida, os Jeff Bezos, eles não escondem mais que eles são empresários para produzir bem para a humanidade. Eles não escondem, eles falam que eles vão superexplorar os trabalhadores da Amazon, da Tesla, vão patrocinar golpe de Estado porque eles querem ficar ricos. Entendeu? Então, o próprio capitalismo chegou num ponto, né, de que é mais fácil, inclusive, desvelar, né, de mostrar as suas entranhas podres, né, a sua podridão completa. E a própria realidade social, né, a realidade dos brasileiros, vamos falar do Brasil, né, da população brasileira. Você vai defender o capitalismo, você vai falar assim, bom, mas tá bom para você esse sistema aí que você está vivendo, tá legal, você acha que tá perfeito, não precisa mudar nada? Ninguém vai concordar, a não ser, evidentemente, os 5% mais ricos. Sim, Sofia. E eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava falando, que é a proposta mais generosa e de mais bom senso, porque todo mundo que te ouve falar, assim, tem lógica, tem sequência de raciocínio, tem assim, ciência por trás, porque assim, quando você vê né, o discurso aí do debate aí dos presidenciáveis, você fala assim, mas cadê a lógica? Assim, né? Você vai escutar o sapatênis, assim, gente, mas nem ele acredita no que ele está falando, entendeu? Os neoliberais aí, né? Mas, Sofia, a gente já está chegando aqui no final, também não quero tomar tanto do seu tempo, mas eu sempre falo muito dessa cadeia produtiva da indústria da cannabis, e muitas vezes as pessoas falam, você é capitalista porque você está falando da cadeia produtiva. E eu falo, gente, no comunismo existe indústria, a gente tem que ter carro, a gente tem que ter uma indústria da cannabis para poder fornecer para o SUS. Porque hoje no Brasil a gente tem já acesso a, lógico, caro, mas a gente tem mais de 200 empresas dos Estados Unidos vendendo o canabidiol e produtos dentro do Brasil em dólar. Então, assim, essa já é a nossa indústria, que tá, né? Não é a nossa produção, mas isso já é o mercado de cannabis no Brasil hoje, nesse momento de pré-legalização. Então, assim, eu queria que você desse uma luz aqui de como seria né, essa cadeia produtiva dentro, né, dessa visão estatal e explicando também do que significa, né, ter uma indústria dentro de outra filosofia de produção. Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala em cadeia produtiva, todo o processo de produção, a não ser que seja aquele mais originário, né, que você mesmo pega o barro e faz o jarro e coloca no forno e assa e faz uma cerâmica, todo o processo produtivo, mesmo antes do capitalismo, já tinha uma cadeia produtiva, né? Tem um que vai criar o boi, depois o outro vai matar o boi. Se bem que hoje em dia a gente não quer mais matar boi, né? Nem criar boi, né? Mas porque o couro era um objeto muito importante. Aí tem outro que vai curtir o couro, tem outro que vai fazer a sela, tem outro que vai fazer sapato. Essa era a cadeia produtiva pré-capitalista. Então dizer que, nossa, você é socialista e você está falando em cadeia produtiva? Ora, o socialismo não é um retrocesso que é impossível, inclusive, de achar que a gente vai construir um tipo de sociedade alternativa em que cada um de nós vai acordar de manhã individualmente, vai produzir seu próprio pão, seu próprio iogurte, seu próprio kefir. Não. Vamos continuar tendo processos de produção, porque afinal de contas, o Marx mesmo fala, a única coisa boa que o capitalismo trouxe para a humanidade, não, foram algumas, não foi só uma não, mas uma das coisas boas que o capitalismo trouxe para a humanidade foi fazer com que a gente precise de pouco trabalho para ter as coisas.
Por isso que a gente defende a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial. Porque hoje, com pouco trabalho, com a mecanização, com a divisão do trabalho, com as cadeias produtivas, com o planejamento, nós podemos produzir para viver bem todos os quase 8 bilhões de habitantes do planeta, usando menos recurso natural, usando menos trabalho, porque nós não vamos estar produzindo capital para ser acumulado, né? Então, voltando aqui para a questão da cannabis, eu acho importantíssimo o nosso plano, né, prever não só no plano imediato, com a legalização, a aprovação de um conjunto de leis, e pressionaremos por isso, que permita, em primeiro lugar, o plantio individual para uso recreativo. Porque isso a indústria vai proibir, vai tentar proibir. Por que a pessoa não pode plantar na casa dela? Você não pode plantar salsinha para temperar a salada? Por que não pode plantar cannabis? Se ela é legalizada. Eu até concordo que o fumo é um processo mais complexo, né? Que para você ter o cigarro, o fumo, tal, é um pouco mais complicado. Mas tem muito sitiante que ainda planta seu próprio fumo, faz seu fumo de rolo. Não é proibido. Mas a indústria multinacional que vai tentar aprovar a lei vai tentar impedir a plantação individual para uso recreativo. E a gente vai brigar para isso não acontecer. Em segundo lugar, na agricultura familiar. Como forma integrada agroecológica, em agrofloresta, de ter também a cannabis como um dos componentes da agricultura familiar. E também nas grandes plantações, de preferência estatizadas, né, para que se tenha um controle do Estado, né, sobre a produção, o beneficiamento e a distribuição. Sofia, e nesse processo aí, no que eu puder ajudar para a gente fazer uma política pública estatal e pensar isso, conta comigo, que eu acho que a gente tem que ter esse contraponto, porque a legalização neoliberal ela já está posta. Então, eu acho que o PCB tem que colocar aí na roda da política uma proposta que contra balanço a essas políticas neoliberal para cannabis que já estão em vigor aí. Então, conta comigo, a gente pode conversar depois sobre isso. Eu queria, né, como eu falei, você está numa campanha super corrida, cada dia eu te vejo, você está numa cidade. Quero falar para todo mundo aqui, seguir a Sofia, quem puder colaborar com a campanha também. É super importante a gente ter a voz dela, né, o bom senso da Sofia espalhando aqui durante esse momento eleitoral e depois também. Sofia, eu queria que você deixasse aqui um recado final para o pessoal. Muito obrigada por estar aqui hoje. Para mim é um prazer conversar com você. Bom, para mim também foi muito bom, apesar de estar aqui bem precária, mas eu falei, eu faço questão, porque a gente já adiou, né? Falei, não vou perder dessa vez, nem que eu tenha que ficar sentada aqui na escadinha. Mas veja só, foi um prazer enorme te conhecer agora à distância, mas pelo menos falando com você. Quero que encontremos também em algum momento. Dizer que quero muito. Então, mas agora eu já estou saindo. Mas depois eu volto para cá, porque eu moro aqui, né? Então, pronto. E dizer que a gente quer muito, sim, se apropriar do conhecimento, que você pode contribuir com a gente, porque essa luta não é uma luta só eleitoral. Essa é uma luta, um programa de luta. O conjunto do nosso programa político tem um conjunto de lutas que é para o futuro imediato, para amanhã, para depois de amanhã. Porque essa lei está para ser aprovada daqui a pouco. Né? Só vai esperar mudar o governo aí e já vai entrar em votação. E a gente tem que estar organizado para direcionar essa política. Né? Então, faço questão da gente sentar e dar mais propriedade científica que você tem para a gente construir isso, até com a sua experiência do Canadá e da Europa, vai ser muito bom. E falar para todas e todos, né, que sigam a gente nas redes sociais, se puderem, contribuam com qualquer coisa, porque assim, o meu maior problema hoje é confecção de material. Eu não tenho dinheiro para fazer material. Os nossos candidatos ao governo do estado também têm as suas vaquinhas, eles conseguiram levantar um pouco mais de recurso
porque é interessante, né? Como o nosso partido ele é um partido de células, e as células estão nos estados, né? As células foram atrás das campanhas estaduais, e a campanha nacional ficou meio órfã, assim, de recurso, né? Não de tá todo mundo apoiando. Então, eu tenho contado muito com material que é produzido pelos candidatos e candidatas a governos, a deputados, mas o nosso próprio material ainda não saiu, e um monte de gente me pede, eu quero praguinha, eu quero panfleto, porque a gente não tem dinheiro ainda. Então, se vocês puderem contribuir com qualquer valor, né, no meu Twitter tem, no meu Instagram tem, pode contribuir, que a gente agradece muito, e fico muito contente, mais uma vez, de estar aqui conversando com você. Espero falar mais. Vamos falar assim depois das eleições, dessa correria, a gente entra em contato para a gente se reunir. Tá bom. E eu quero doar, porque eu quero um santinho da Sofia com uma folhinha de maconha. Obrigada, Sofia. Boa noite. Tá bom. Boa noite. Obrigada. Tchau, galera. Obrigada por que passou aqui. Beijo para vocês.